Vamos novamente começar, né? O irmão Aldo já ofereceu o nosso culto ao Senhor e eu gostaria de ouvir da parte dos irmãos. Se os irmãos têm alguma bênção para compartilhar, eu tenho um pedido de oração para compartilhar com os irmãos agora pela manhã. É o pedido da irmã Elda, que pediu oração pela Alejandra no grupo da igreja. Os irmãos viram, não viram? Vamos orar por ela, mas também eu gostaria de compartilhar com os irmãos as bênçãos do Senhor e gostaria de dar oportunidade para os irmãos compartilharem. Quem gostaria de começar compartilhando alguma bênção hoje de manhã? Pode dizer, irmã Néia. Pastor, eu agradeço a Deus, por mais que a Bruna tá doente, tá assim, mas graças a Deus ela tá se recuperando e não foi tão grave, né? Então eu dou graças a Deus e peço a Deus a proteção, né? E dou graças também a Deus que Deus está protegendo ao Celso, né? A mim, a Beatriz e aos meus sogros, né? Que já são idosos, a minha sogra, meu sogro. E dou graças por mais um ano de vida da minha sogra. Amém. Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma bênção? Mais alguém dentre os irmãos? Bom, eu agradeço também pelos cuidados de Deus com as nossas vidas, né, pastor? Tem guardado até aqui, tá todo mundo com saúde. E também pelo novo emprego da Amanda, né, que ela já trabalhou essa semana no novo emprego, tá feliz, tá gostando. Que bom, graças a Deus. Isso é bom. Emprego novo, vida nova, são coisas boas. É só tirar o mudo e falar. O irmão Sebastião tá mudo ainda. Apareceu? Pronto. Sim. Eu quero agradecer a Deus pela força que Ele tem me dado de nos permanecer aqui na chácara, trabalhando, está nos dando muita saúde, coragem, força para desenrolar, trabalhar bastante aqui na chácara e muita paciência, porque é difícil você ficar isolado do mundão, do jeito que a gente é acostumado a estar conversando com o pessoal. E aqui não tem muito o que conversar, só a Terezinha, de vez em quando a gente conversa, mas brigando. Eu sei que é brincadeira. Eu quero agradecer muito a Deus pela coragem que Ele está me dando e dando a Terezinha também para a gente permanecer aqui em união. Quero agradecer aos irmãos pelas orações que eles têm feito por nós e que Deus nos abençoe e nós vamos continuar nesse martírio até acabar essa pandemia que está por aí. Muito bem. Que bom, irmão Sebastião, graças a Deus. Graças a Deus. Mais algum dentre os irmãos? Para falar é só tirar o mudo e falar, tá bom? Qualquer um, é só tirar o mudo e falar. Muito bem. Eu estou vendo que nenhum dos irmãos... que mais nenhum dos irmãos quer continuar, então vamos ter um tempo de agradecimento, né? Vamos orar a Deus dando graças pelas bênçãos. O nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela bênção que nos tem permitido participar desse culto online, nos dá entendimento para conseguir lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, não é fácil, mas o Senhor é bondoso, o Senhor está nos ajudando e pedimos a Deus que o Senhor continue nos guiando para fazer o que é correto. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem dado paciência, força e também bom siso ao irmão Sebastião, à irmã Terezinha, que estão lá reclusos, graças a Deus porque eles não pegaram nenhuma enfermidade nesses dias. Nós também te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem guardado e abençoado a Amanda, o Renato. Continua, Deus, abençoando e suprindo suas necessidades todas. Obrigado pelo novo emprego dela. Te dou graças por isso. Te dou graças, ó Deus, como a irmã Néia sempre fala, pela tua mão protetora. E pedindo, ó Deus, que o Senhor continue derramando sobre nossas vidas as tuas bênçãos. Nós oramos, ó Deus, e suplicamos na tua presença que o Senhor olhe para nós com compaixão. Colocamos diante do Senhor a vida da irmã Terezinha, que tem tido essas constantes intempéries de pressão sanguínea.
que ela possa, ó Deus, ter sua pressão controlada, um pouco mais reduzida, para que ela possa viver bem, com aquele agrado e tranquilidade que é típico da pessoa dela, Pai. Também oramos, Senhor, nosso Deus, pela Alejandra, filha da irmã Ela e do irmão Alberto, que está com suspeita de Covid-19. A mãe, a irmã Elda, está cuidando da pequenininha Lara. Pedimos que o Senhor abençoe tanto a vida dos familiares da irmã Elda, quanto a vida da Alejandra, para que ninguém ali de fato contraia essa enfermidade e que a Alejandra possa, nesse momento difícil da vida dela, olhar para Jesus Cristo. Ela já ouviu o Evangelho muitas vezes, mas que ela possa buscar ao Senhor. Eu oro a Deus, eu peço essas coisas, pedindo que o Senhor continue abençoando o nosso culto e abençoando os nossos irmãos de maneira geral. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou colocar todo mundo silencioso novamente. Muito bem. Nós vamos cantar o nosso próximo hino, que é... Vamos ver aqui. Vamos cantar o nosso próximo hino, que é Deslumbrante, hino 96 do nosso Voz de Melodia, hino Deslumbrante. Deixa eu ver aqui. 96 do Voz de Melodia. Deixa eu compartilhar a minha tela. Muito bem. Aí, legal. Isso, muito bem. Desculpa, agora os irmãos estão vendo. Sino cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Muito bem, eu vou pedir por favor para a irmã Elô tirar o mudo dela e orar em favor dos contribuintes da nossa igreja. Eu sei que nós não temos como nos dirigir até o gasofilácio agora, mas ora pelos contribuintes, pelos irmãos que são autônomos, por aqueles que tiveram redução do seu salário, né? Nós temos todos esses casos na nossa igreja para que Deus continue abençoando e suprindo, mas antes a irmã Elô tira o mudo. Vamos orar. Pai querido, obrigada por nessa manhã podermos estar juntos na Tua presença, em comunhão e adorando o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós durante esse período de dificuldades. Obrigada porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem sustentado as nossas famílias, tem nos dado saúde, tem dado forças para o trabalho, não tem deixado nada nos faltar. Muito obrigada, Senhor,
porque vemos a bondade do Senhor cada dia da nossa vida. Obrigada também, Pai, pelo sustento da tua igreja. Obrigada porque o Senhor tem suprido cada necessidade. Obrigada porque nada tem faltado. E nós sabemos que o Senhor é bondoso e é aquele que mantém a tua obra funcionando. Pedimos, ó Deus, encarecidamente que em cada contribuição que o Senhor abençoe para que a obra da nossa igreja local continue avançando. E nesta oração também eu oro ao Senhor pedindo que o quanto antes nós possamos voltar a nos reunir publicamente e que possamos, ó Deus, levar a tua obra adiante. Que o Senhor esteja abençoando financeiramente, Senhor, cada contribuinte, para que nada falte na família de nenhum de nós e também para que todas as despesas que estão relacionadas à tua casa também possam ser supridas abundantemente. Queremos fazer isso em adoração ao teu nome e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Irmãos, eu gostaria de convidar os queridos irmãos para abrirem suas Bíblias. Eu espero que vocês estão ouvindo muito bem aí a gravação. Está todo mundo meio paradinho. Mas, por favor, vamos abrir nossas Bíblias para Neemias. Vamos abrir nossas Bíblias para Neemias. Os irmãos estão me ouvindo? Sim. Tá todo mundo meio travado aí. Eu espero que os irmãos estão ouvindo bem. Podem me ver também direitinho? Muito bem. Sim, pastor, tudo ok. Tudo ok, então tá bom. Eu acho que é só você, Rita, porque mais ninguém respondeu. Tá dando para ouvir, sim, bem. Tá, então tá bom. Estou ouvindo sim também, pastor. Tá mudo aí, mas estou ouvindo sim. Tá certo. Eu tô abrindo meu esboço aqui e tô indo para Neemias. Abre sua Bíblia, por favor, para Neemias, junto comigo. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura direitinho junto comigo, tá bom? Para participar. Se em algum momento você não estiver me ouvindo, pode me chamar pelo WhatsApp, ou se estiver muito travada a ligação, vocês podem me comunicar. Mas eu estou compartilhando com os irmãos, hoje de manhã, eu me lembro quando eu preguei a primeira vez em Carapicuíba, quando eu estava com algumas semanas só de chegado na igreja, como pastor, né, como jovem pastor da igreja. Eu tinha participando junto comigo lá naquela ocasião vários pastores veteranos, né, posso por assim dizer. E foi tão interessante trabalhar com aqueles homens, porque eles vinham de trabalhos bem distintos, eles vinham de igrejas já formadas e estavam fundando uma igreja, e um trabalho que até, em certo sentido, demorou bastante, porque era uma igreja já de pessoas antigas na fé e que estavam à procura de um pastor por alguns anos, né? E o que acontece é que essa igreja já antiga na fé passava por algumas lutas, até depois de alguns meses e algumas tentativas, não tinha conseguido alguém que se enquadrasse no perfil e tinha passado por algumas dificuldades grandes, coisa que não me vem ao caso mencionar agora. Mas quando eu cheguei na igreja, no meu primeiro mês de ministério, eu lembro que me foi dada a oportunidade de pregar na escola dominical todos os domingos. E uma coisa que me chamou muito a atenção naquela altura foi que me foi dada, além desta oportunidade, me foi dada também a bênção de compartilhar algumas ideias. E eu tomei por decisão
pregar em Neemias, né? A primeira série de mensagens que eu preguei foi no livro de Neemias. E eu lembro que foi muito legal. Eu nunca tinha pregado em Neemias e nossa igreja naquela altura estava precisando de fato de restauração, de reconstrução em muitos sentidos. E uma das coisas que me chamou a atenção durante aquele estudo é que, sendo guiado por Deus, eu via que eu estava sendo orientado, estava sendo levado a compreender que a nossa igreja precisava de uma liderança sólida como a liderança daquele homem das escrituras Neemias, e eu pedindo a Deus para me dar um espírito semelhante a este, e precisava da mesma reconstrução que é paginada nas histórias de Neemias e de Esdras, nos dois livros que estão aqui no Velho Testamento e que inclusive são vizinhos. Eu já convidei os irmãos para abrirem sua Bíblia, mas a situação de Neemias era uma situação interessante. Ele não era um homem qualquer. Se você está com a Bíblia aberta aí em Neemias capítulo 1, junto comigo, você vai ver algumas coisas interessantes sobre Neemias. Eu estou lendo e nós vamos passar 2 vezes pelo trecho todo. O capítulo 1 diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder, pois atentos os teus ouvidos à oração estejam do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor, abençoa as palavras que serão ditas agora de manhã, que possam ser de fato de restauração. Peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos percebem, e hora menos eu vou estar olhando para o lado, porque eu estou vendo vocês aqui pelo lado. Estou olhando para cá porque a imagem dos irmãos está aqui para mim. Meu esposo está aqui na minha frente. Uma coisa que me chama muito a atenção, amados, enquanto eu estudo a história de Neemias, é que ele estava passando por um momento de alteração de tudo aquilo que ele compreendia ser certo. A razão pela qual eu digo isso, irmãos, é porque, na verdade, nos dias que Neemias viveu, tudo era diferente daquilo que ele havia aprendido na Torá, né, no Antigo Testamento, no Pentateuco.
e das histórias que ele havia ouvido. Ele estava na capital da Pérsia, cidade de Suzã, e ele vivia ali servindo ao maioral daquela época por nome Artaxerxes I ou Artaxerxes o Longânimo. E eu fiquei pensando, irmãos, como nossa vida também mudou, não é mesmo? Eu não sei se você já se deu conta, mas como a vida está diferente, não está? Como os relacionamentos estão diferentes. Hoje, durante os pedidos de oração e até os agradecimentos, eu ouvi o irmão Sebastião agradecendo pelo modo como ele tem vivido e lutando essa peleja de estar recluso lá na sua chácara em Ibiúna. Mudou. Eu me lembro de uma época em que esse irmão só ia para lá 1 ou 2 vezes por semana. E logo que chegou o netinho caçulinha, ele estava indo 1 vez por semana só quando ia. Não é mesmo, irmão Sebastião? E o que aconteceu é que agora ele vive lá. Mas não só mudança de local. Mudaram-se os relacionamentos. No nosso último culto em que estivemos reunidos, uma das nossas queridas irmãs falou assim: gente, eu não estou mais aguentando esse negócio de ficar em casa, não. Eu estou com vontade de sair aí pelo meio da rua, abraçando e beijando todo mundo, e conversando com o povo, e andando pelos lugares, que eu não aguento mais esse negócio de estar em casa, não. Estou quase me dando uma coisa louca aqui. Irmãos, tudo mudou na nossa vida. Na verdade, além do fato de tudo ter mudado, você percebe como tem mudado a maneira da igreja relacionar-se. Antigamente nós nos víamos pelo menos 1 vez por semana. E agora nós temos lutado com esse fato de termos que nos reunirmos só de maneira virtual. Temos nos reunido mais. Eu tenho ficado muito feliz pela nossa reunião mais constante, no sentido de estarmos na terça-feira fazendo estudo bíblico, na quarta-feira orando juntos, no domingo 2 vezes, fielmente, o nosso grupo se reúne. Mas uma grande verdade é que, muito em parte, essa mudança não tem sido uma mudança realmente positiva. Nestes dias, temos queimado nossas pestanas, o pastor Lailton e eu, sobre como mantermos a comunhão mais íntima sem expormos-nos a essa situação de pandemia. Esta reunião pelo Zoom, ela é uma boa reunião, ela nos ajuda, mas ela não é exatamente a reunião da igreja. A reunião da igreja é quando nós podemos nos encontrar, não é mesmo, irmãos? E eu imagino que vocês estão com muita saudade disso, eu mesmo estou. Queridos, precisamos, e eu digo isso com acertada firmeza, de uma renovação. Uma renovação ampla e abrangente. Não no sentido carismático e pentecostal, no sentido de manifestações do Espírito, as quais eles dizem por desconhecimento da progressiva revelação na sua totalidade, mas no sentido de mudarmos sem deixar de ser o que somos. Nós precisamos, na verdade, irmãos, de uma renovação e uma restauração. Essa bênção da restauração da parte de Deus, vinda dos altos céus, guiando seus servos para fazerem aquilo que agrada a Ele. Restauração é uma bênção. Só sabe o que é restauração aquele que ora menos teve a sua propriedade, sua vida, ou alguma coisa que ele reputava por grande valor destruído. É tão maravilhoso quando algo que nós tínhamos como perda recebe novamente aquele vigor da juventude. Nós temos perdido muito, irmãos, em termos de comunhão. E eu falo disso por alguns fatores. Estava pensando aqui com os meus botões. A restauração é uma bênção, não é? Você já parou para pensar em tudo o que você perdeu durante esta pandemia? Muitos perderam o emprego, não é verdade, irmãos? Estou agora olhando para vocês. Muitos perderam o emprego, não é mesmo? Muitas pessoas tiveram algumas dificuldades na área financeira. Outras perderam pequenos serviços que faziam. E alguns perderam pessoas queridas, né? Quase todas as semanas nós estamos orando e intercedendo por alguém que perdeu pessoas queridas na sua família. Isso é muito, muito triste. Amados,
mais do que isso, quando eu vou à igreja, eu estive hoje lá bem cedinho. Quando eu vou à igreja, eu noto tantas coisas que nós tínhamos e que nós perdemos. Desculpa a emoção aqui, mas na hora que eu entro na igreja, me dá uma saudade de ver o irmão Sebastião sentado ali naquelas primeiras cadeirinhas ali da entrada, com aquele sorriso de orelha a orelha, dizendo bom dia para quem chega. Me dá uma saudade danada de ver alguns irmãos que chegam correndo porque saíram em cima da hora de casa e vão chegando meio que se arrumando ainda para o culto. Meu coração quebra de saudade de chegar e ver a irmã Afra sentadinha lá no lugar dela, se preparando para o culto, orando. Eu fico pensando em tantas coisas que perdemos, não em termos de posse, mas em termos de comunhão. E essa é a razão pela qual eu digo que nós estamos muito necessitados de uma restauração, da bênção da restauração. Quando a gente olha para a história de Neemias, aqui os versículos de 1 a 3, é dito assim, palavras de Neemias. E isso deve ser uma coisa que você tem que entender com muita clareza. Essa narrativa é uma narrativa como se tivesse sido redigida pelo próprio Neemias. Os estudiosos, como o anotador da Bíblia Anotada, o Charles Caldwell Ryrie, bem como os melhores comentaristas, têm dito que o livro de Neemias são parte de um registro pessoal que o próprio Neemias fazia de sua vida e de como ele se relacionava enquanto copeiro do rei. Nós lemos até ali, onde ele próprio se identifica que era copeiro do rei, até o ponto dele fazer distinção de quem ele era e do líder que ele era e como ele liderou a tarefa tão grande que ele tinha. Os versículos de 1 a 3, que nós estamos lendo de novo, dizem assim, palavras de Neemias. Quando você lê isso, você deve entender aqui, este é o registro do próprio Neemias. Dr. Warren Wiersbe atesta o mesmo fato, dizendo inclusive que o nome de Neemias significa Jeová consola ou a consolação de Deus. E que nome mais próprio para este homem, Neemias, do que o nome Consolador de Jeová ou a consolação de Jeová? Olha, irmãos, nós não sabemos muitas coisas sobre esse indivíduo que ele identifica como seu pai, Acalias. Mas certamente a distinção que é feita aqui de Neemias é porque havia outros Neemias, e isso você pode consultar inclusive em Esdras, que é um livro paralelo, as histórias acontecem ao mesmo tempo, em Esdras capítulo 2, versículo 2, tá bom? Existiam outros Neemias, então ele queria que soubéssemos que este era um registro dele e que ele era Neemias, filho deste homem, Acalias. Esse registro data dos fatos que ocorreram no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele na cidadela de Suzã. Eu sei que a maioria de nós não é familiarizado com o calendário judaico, mas Quisleu é mais ou menos, porque o calendário deles é um calendário lunar, não é um calendário solar. Então, o mês de Quisleu é entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro. Está inserido ali mais ou menos. No ano 20º, esse ano 20º refere-se ao reinado de Artaxerxes, primeiro ou Artaxerxes o Longânimo. E ele estava na capital do império da Pérsia, que era a cidade de Suzã. É dito aí, veio Anani, um de meus irmãos, certamente se referindo a um irmão de sangue, um indivíduo consanguíneo com ele. Não era um qualquer. E é dito aqui que Neemias olha e nessa observação ele vê que com seu irmão estavam alguns de Judá. Neemias então pergunta a eles, pelos judeus, que não foram exilados,
e que estavam em Jerusalém. As notícias que ele ouve são tristes. Os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa expressão na guerra, ela é dita como terra arrasada. De tanta destruição, você não vê a própria terra, o que você vê são cinzas. Essa narrativa aqui é uma coisa que causava em Neemias certamente uma dor terrível. Eu preciso dizer, irmãos, que eu oro constantemente, eu quero convidar os irmãos para orarem junto comigo, pedindo uma bênção ao Senhor. Nós temos orado muito pedindo bênçãos, né, irmãos? Mas eu quero, junto com os irmãos, pedir uma bênção ao Senhor. Vamos orar juntos, irmãos, suplicando ao Senhor a bênção da restauração. A bênção da restauração dos nossos cultos. A bênção da restauração da saúde daqueles que perderam a saúde, do emprego para os que perderam o emprego, mas principalmente a bênção da pública comunhão da igreja com o seu Deus, num local onde ela pode ser visível novamente. Essa bênção, irmãos, ela só virá, e eu digo isso com base no trecho que nós acabamos de observar, quando nós manifestamos interesse verdadeiro pela situação na qual estamos envolvidos. Eu quero que você dê uma olhadinha no último versículo desse capítulo, por favor. Ali, o versículo 11. Como termina o versículo 11? Depois que ele termina a sua oração, ele dá uma descrição de quem ele era. Uma descrição brevíssima, mas que fala muito. Diz assim, nesse tempo eu era o quê? O que diz sua Bíblia aí? Nesse tempo eu era? Era o quê? Copeiro do rei. Talvez isso pareça nada, principalmente se você pensar na função de copeiro de hoje em dia. Mas a verdade é que tem muito pouco a ver com a função de copeiro. O copeiro de hoje em dia, ele trabalha na copa, né? Que é uma antessala da cozinha. Na época de Neemias, ser copeiro de um homem como Artaxerxes I ou Artaxerxes o Longânimo era uma função muito importante. Ele trazia na sua mão o copo no qual o rei bebia o seu vinho. Não tem vinho não, irmãos. É o copinho que é vermelho mesmo, viu? No copo que o rei bebia o seu vinho. Qual era a razão pela qual ele fazia isso? Ele fazia isso porque o vinho poderia estar envenenado e se o rei tomasse, morreria. O copeiro tinha uma finalidade muito prática. Ele provava não só o que o rei bebia, mas também o que ele comia, para assegurar que o alimento estava digno e também puro o suficiente para consumo da majestade que ali estava. Isso era um cargo de honra muito alta, e não só um cargo de honra muito alta, mas era um cargo, amados, que envolvia uma confiança muito grande, porque o próprio copeiro poderia ser um daqueles que trairia o rei e envenenaria o próprio rei. Mas, irmãos, precisamos entender. Neemias estava numa posição tão tranquila. Ele estava no palácio, ele estava sossegado, ele era um dos servos do imperador do maior império daquela época. Ele vivia tranquilo, ele não passava por miséria. Mas, irmãos, é interessante observarmos aqui no trecho que nós lemos. Ele próprio pergunta, manifesta interesse verdadeiro pela situação. Ele pergunta daqueles homens e diz que aquele povo que estava ali, que se achava na província, estava em grande miséria e desprezo. Literalmente estavam esquecidos. Esquecidos. Irmãos, a bênção da restauração, ela só vem sobre aqueles que manifestam interesse verdadeiro pela situação. Eu quero que você note, tem pessoas que perguntam uns aos outros, como é que você tem passado? Como é que você está? Mas esse interesse não é um interesse autêntico. É um interesse a título de curiosidade, de matar algum tipo de vontade de saber.
Não é um interesse autêntico no bem-estar do indivíduo. É um interesse única e exclusivamente na maneira como a pessoa está vivendo. Não um interesse para ajudar. Manifestar interesse verdadeiro é se condoer. A bênção da restauração vem quando manifestamos interesse verdadeiro, mas isso acompanhado de um exercício de empatia. Ou seja, de você trocar de lugar com a pessoa que está sofrendo. Mas não é só empatia para com os indivíduos, mas para com Deus e sua obra. Eu quero que os irmãos olhem o início do versículo 4. Diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei alguns dias. Alguns dias. Quero que você entenda, meu irmão, minha irmã. Ele estava sentindo um zelo consumidor por Deus, por Jerusalém, pela obra do Senhor. Isso vai ficar muito visível na oração que ele faz, na sua oração de confissão. Mas aqui é preciso fazer uma certa ênfase, porque muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que manifestam interesse verdadeiro por determinadas situações, mas a bênção da restauração não vem sobre estas pessoas, porque esse interesse é de boca, é um interesse absolutamente exterior, não é um interesse do coração. E esse interesse não vem com exercício de empatia, ou seja, como é que você está? Estou numa situação muito difícil. No que eu posso lhe ajudar? E uma vez sabendo que pode, vamos fazer de tudo para ajudar. Irmãos, exercitarmos empatia para com Deus e sua obra, no Antigo Testamento tinha um sentido. Eu quero que você se lembre, meu irmão. As promessas feitas ao povo de Israel foram feitas para que o povo de Israel entrasse na terra prometida e desfrutasse daquelas bênçãos. E a condenação residente na lei era para que o povo que se desviasse da obediência à lei de Deus fosse disciplinado. Inclusive, eles estavam desterrados nesta altura por causa dessa desobediência. Quando Neemias senta e lamenta e chora e ora e jejua, ele manifesta uma empatia para com Deus e sua obra. Deixa eu dizer, hoje em dia, as coisas são diferentes. Mas Neemias, olhando para aquilo ali, ele estava manifestando o seu grande amor para com Deus. E olhando para o que havia sido feito das grandes e poderosas promessas do próprio Deus, que prometeu dar uma terra boa, ampla, habitável para o povo de Abraão, para os descendentes de Israel. Amados, nos nossos dias, a miséria que nós vemos não é uma miséria palpável muitas vezes. Neemias, quando vê a miséria que o povo vive, ele está se lembrando não só da miséria do desterro, ele está pensando na miséria espiritual que as pessoas viviam. Queridos, não podemos nos esquecer, as promessas para Israel eram promessas terrenas e parte da vida espiritual da nação de Israel refletia-se no estado miserável e desgraçado que aquele povo estava vivendo. Confesso, irmãos, que quando eu vou à nossa igreja, eu sei que são coisas distintas, tá bom? E eu faço bem objetivamente distinção. As promessas para a igreja não são promessas terrenas, nossas promessas são para o céu. Nossa vitória não será uma vitória só nessa terra, será uma vitória eterna no céu, na presença do Senhor. Mas quando eu vou à igreja, como eu fui hoje de manhã, e vejo suas portas fechadas, as duas faixas que tinha na frente da igreja arrancadas pelo vento, a igreja completamente empoeirada, o chão absolutamente sujo, aquilo dói no meu coração. E eu faço imediatamente a oração pedindo para que o estado espiritual dos irmãos que fazem parte daquele grupo de membros que respondem por aquela igreja não seja tão triste quanto o estado físico daquele prédio. Irmãos, empatia para com Deus e sua obra é ter zelo do Senhor, zelo da obra do Senhor. Neemias estava extremamente condoído. Mas a bênção da restauração, ela não é só
advinda a um indivíduo que manifesta interesse verdadeiro pela situação e exercita empatia para com Deus e sua obra. Mas a bênção da restauração vem quando se busca a Deus, mesmo com sacrifícios. Quando se busca a Deus, mesmo com sacrifícios. É interessante. Você já deve ter cantado ou ouvido um hino do cantor cristão que diz assim: o chorar não salva, mesmo o lagrimar sem fim. Chorar não muda nada. Não é verdade, irmãos? Quantos de vocês já se acidentaram, se machucaram e só mudou a situação quando você levantou, bateu a poeira e continuou a sua caminhada, a sua brincadeira ou a sua atividade? Irmãos, chorar não muda nada. Neemias chorou, lamentou, mas ele não parou aí. Na segunda parte do versículo 4, é dito que Neemias fez algo que hoje está em declínio no meio cristão. Diz aqui: e estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. Jejum é uma coisa que pouco se fala. Inclusive, daria uma excelente tese de bacharelado. Se alguém gostaria de alguma sugestão para uma tese, jejum bíblico seria uma excelente tese para defender durante uma tese. É uma que eu gostaria. Mas essa bênção da restauração só é possível a uma pessoa que está tão envolvida com Deus e com sua obra ao ponto de buscar a Deus íntima e sacrificialmente. Esse homem Neemias, ele tinha uma incumbência muito grande. Ele era responsável por estar todo o tempo ao lado do rei, para que ele não sofresse dano físico. Não como segurança, mas alguém que ingeriria aquilo que ele deveria comer. Neemias, entretanto, constrange-se em orações e jejuns, sacrificando a saúde do seu próprio corpo diante do Senhor, numa atitude de humilhação. Irmãos, a bênção da restauração, eu posso dizer de verdade, só advém a um que busca a Deus na sua intimidade. Falar isso parece que eu estou chovendo no molhado, não é mesmo, irmãos? Ah, pastor, o senhor está falando a crentes. Mas precisamos entender que os crentes dos nossos dias não sabem o que é sacrifício. Não sabem, irmãos. Há quanto tempo não ouvimos falar de perseguição dos cristãos no Brasil? A perseguição existe de modo velado, mas há quanto tempo não ouvimos falar de perseguição autêntica? Na China, enquanto se dá esta pandemia do coronavírus, o regime comunista chinês tem destruído igrejas para que não se busque outra divindade além do Estado, como metodologia para a libertação da pandemia. Amados, buscar Deus íntimo e sacrificialmente é privar seu corpo dos privilégios como comida para ter uma comunhão tão íntima a ponto de receber consolação e a bênção da restauração. Bênção que também nos é advinda quando nós fazemos algo muito, muito importante que também está faltando nos nossos dias. Quando confessamos nossos pecados. Eu quero que você note, tudo isso está atrelado com oração. É dito que Neemias, perdão, irmãos, me entrou um cisco nos olhos. É dito que Neemias está orando, ele disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Note, oração. Eu estou dizendo isso aqui, mas eu vou dizer novamente. E espero que você conheça um pouco da história do livro de Neemias, entre ele fazer suas orações e ir até o rei com essa conversa da necessidade de Jerusalém, passaram-se 4 meses. Nós vamos voltar nessa passagem ainda novamente e vamos entender por que eu digo que são 4 meses. Mas Neemias manteve um período, um tempo de oração, e evidentemente que ele não passou 4 meses de olhos fechados nem ajoelhados, mas que essa era uma coisa constante na sua vida, a oração. Neemias faz aqui uma confissão constante de pecados, uma confissão ampla de pecados. Ele diz assim, que esta oração que ele fazia, que ele desejava muito que Deus
atendesse, acudisse, prestasse atenção à oração que ele fazia dia e noite em favor dos filhos de Israel, aos quais ele chama de teus servos aqui nos versículos de 5 a 7. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, olha que interessante, ele está admitindo de maneira genérica aquilo que tem feito. Eles têm pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Estão admitindo que são um povo ruim. Não temos guardado os mandamentos, ou seja, estão admitindo que têm quebrado a lei, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Como caiu, irmãos, em declínio a prática da confissão. Nós oramos pedindo, mas não reconhecemos nossa posição de pecadores e miseráveis. Amados, a bênção da restauração só vem àqueles que confessam seus pecados. Também àqueles que depositam a sua confiança em Deus. Nós somos pecadores. E isso é desesperador. Mas maravilhoso é o fato de que Deus acolhe estes pecadores que o buscam humildemente com suas confissões entregues a Ele. Neemias, nos versículos de 8 a 11, está gastando tempo ali, lembrando quem Deus é, reconhecendo sua glória e majestade, dizendo, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Note, o zelo de Deus é para com o seu nome. E o instrumento para isso era o povo escolhido. Estes ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E este homem era o rei, Artaxerxes I. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Irmãos, cabe uma reflexão muito, muito importante aqui, e eu acho que nós devemos olhar com certa atenção aqui. Nós somos crentes. Nós estamos privados há meses dos nossos cultos locais. Nossa igreja não está em ruínas, como era a terra assolada de Jerusalém. Espero, irmãos, que nossos corações e nossa intimidade com Deus não estejam em ruínas precisando de restauração. Mas nós somos necessitados de restauração. Preciso fazer uma pergunta e eu peço que vocês não me respondam, respondam para si. Quanto tempo, irmãos, temos gastado demonstrando interesse autêntico pela situação em que o mundo e a fé cristã, a fé como nós defendemos, tem passado, tem vivido? Eu tenho andado pelo bairro. De manhã eu não vejo muitas diferenças, mas de noite, aqui no nosso bairro, só e tão somente a nossa igreja tem suas portas fechadas. Não sei se vocês sabiam disso. Se não estão sabendo, estou falando agora. Quanto temos, irmãos, manifestado de verdadeiro interesse por esta situação? Mais do que isso, irmãos, quanto tempo nós temos exercitado empatia para com Deus e sua obra? Neemias, no exercício de empatia para com Deus e o grande nome de Deus, depois de ele ouvir como estavam aqueles assolados lá na terra assolada de Jerusalém, diz que ele se assenta e chora e lamenta por alguns dias. Quantos de nós, irmãos, ou quanto, melhor dizendo, temos chorado e lamentado por não podermos nos reunir e não termos o nome que defendemos hoje
aberto e de portas abertas como sempre tivemos. Quanto tempo, amados, nós temos buscado a Deus, mesmo com jejuns e orações, suplicando a Deus que tire deste mundo, tire pelo menos do Brasil, de Carapicuíba e das nossas proximidades, essa mortandade que assolou o mundo e que tem fechado as portas das igrejas sérias. Irmãos, quanto temos confessado dos nossos pecados e quanta confiança temos depositado no nosso Deus. 8 anos atrás, quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, e não é a mesma mensagem, é diferente. Eu não tirei ela de um arquivo. Eu me lembro que nossa igreja clamava por restauração por causa dos eventos históricos que assolaram a nossa igreja local. Hoje nós clamamos por restauração daquilo que outrora tivemos como uma igreja independente e livre num país livre. Eu espero que vocês se lembrem, irmãos, com bastante clareza. Eu disse do púlpito, chegará o dia em que a igreja será perseguida. Vocês se lembram disso? Nós vivemos dias de perseguição e de prova da nossa fé. Eu quero, irmãos, com bastante sinceridade dizer aos queridos, precisamos de restauração de Deus. Vamos, portanto, manifestar interesse autêntico e depositarmos nossa confiança em Deus, buscando Ele com jejuns, orações, de modo sacrificial, exercitando empatia para com Deus e para com a obra de Deus. Que você se sinta profundamente incomodado enquanto aquelas portas estiverem semana após semana fechadas. Inclusive, digo isto porque é meu plano, ao longo da semana, reunir um grupo para a limpeza da nave da igreja. Lavagem das cadeiras e lavagem com água de toda a área do templo, menos da minha sala, de toda a área do templo, para que no próximo domingo, permitindo Deus, nós possamos ter o nosso culto lá, no nosso local acostumado. Com quem, pastor? Com quem pode ir. Pessoas fora da área de contágio, ou seja, não são pessoas do grupo de risco, e pessoas que podem participar do culto. Eu oro a Deus, eu oro, irmãos, a Deus, para que essa situação logo mude e nós possamos nos reencontrar novamente. Minha oração, irmãos, é que essa restauração que Neemias buscava para o seu povo, que vai ser demonstrada em todos esses 13 capítulos, que ela possa, irmãos, vir sobre a vida da nossa igreja. Uma restauração da estrutura espiritual da nossa igreja, dos cultos normais da nossa igreja. É a minha oração por cada um de nós. Inclusive, eu quero orar com você agora. Ó nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado a bênção de podermos ter um espaço para reunir. Eu oro, Senhor, suplicando que a Tua boa e poderosa mão esteja sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, por nos teres concedido salvação em Cristo. Nos dá agora, ó Deus, a intrepidez de Neemias para buscarmos restauração espiritual para a Tua igreja, para os cultos na Tua casa e para tudo que viermos a fazer. Que Teu nome seja louvado e bendito, hoje e sempre, ó Deus, na presença dos santos anjos dos céus e também dos crentes fiéis aqui nessa terra. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se desmudar para continuarmos a última parte do nosso culto. Pois bem, amados, desejo a todos um bom almoço. Desculpa que eu falei demais. Falou nada demais. Falou que a gente precisava ouvir. Muito boa, Gastão. Marcou um mutirão para essa semana, para a gente... Então, eu estou pedindo, por favor, para quem puder, tiver disponibilidade, me chama em inbox, manda mensagem via WhatsApp para mim. Eu vou só parar a gravação. Não, a gente tem outro culto. Você saiu?